O tema da nossa EBD de hoje é Todo-Poderoso. Nós estamos estudando a nossa suficiência em Jesus. E esse tema, né, foi um tema que eu fiquei, como sempre, pesquisando e pensando em como que traria para vocês aqui. E antes de qualquer coisa, eu fiz uma pesquisa lá, naquele site que vocês conhecem bastante, e coloquei assim, Todo-Poderoso. E apareceram várias coisas, né? Dentre elas apareceu uma novela da Band chamada Todo-Poderoso. Aí apareceu um filme que é também, vocês devem ter assistido, Todo-Poderoso. Na versão original é Bruce, o Todo-Poderoso, né? E aí tem também uma torcida de futebol que se define como Todo-Poderoso. Não quero entrar nessa seara aí, gente, mas eu particularmente acho um absurdo, né? Algumas coisas relacionadas ao futebol. Mas vamos lá, né? Será que realmente alguém, ou uma torcida, um time de futebol, alguém pode se dizer assim, eu sou todo poderoso? E aí eu fiz uma pesquisa também por El Shaddai. A El Shaddai dá de tudo, aparece de tudo, né, gente? Ó, tem centro de formação de condutores, tem motoescola, tem várias escolas, vários colégios, administradora de condomínio, boutique de moda evangélica feminina, tem o Ministério El Shaddai, que se não me engano é da Assembleia de Deus, tem imobiliária, achei vários clubes, né? Clube de Desbravadores El Shaddai, Associação Paulistana, tem a Mineira, tem a Baiana, tem um monte de coisa aí. E por aí vai, né? Por aí vai. Agora, quando nós falamos, né, do Deus Todo-Poderoso numa EBD, numa igreja presbiteriana, eu acredito que não é nada daquilo que eu mostrei para vocês que vem na mente de vocês. Pelo menos é o que eu espero. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por mais esse domingo, que nós podemos estar aqui, estudando um pouco mais a tua palavra, aprendendo mais um pouco de ti. E nesse momento, Senhor, entregamos as nossas mentes, os nossos corações, para que o teu Espírito Santo atue em nós, nos ensine, e possamos sair daqui alimentados e edificados pela tua palavra. Mais uma vez, Senhor, eu me coloco diante de ti, apresentando todas as minhas dificuldades, os meus defeitos, pedindo, Pai, clamando que o Senhor me use, que o Senhor me capacite, que o Senhor me instrua, me ensine, que possamos sair daqui esta manhã, Pai, edificados, eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos. É o que eu oro, Senhor, pedindo em nome de Jesus. Amém. Então, lá em Gênesis 17:1, antes de eu continuar, Luca, tem um microfone? Vocês colocaram o microfone aí? Beleza, então tá jóia. Então, lá em Gênesis 17:1, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, percebam que aqui ele ainda é Abrão, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Se eu perguntar aqui para você, essa manhã, existe um Deus Todo-Poderoso? Qual seria a resposta óbvia de todos? Sim, é óbvio. Nós estamos aqui porque existe um Deus Todo-Poderoso, certo? Mas vamos ler aí, eu vou pedir, Silvio, dá o microfone aí para alguém ler para a gente, né? Nós vamos ler esse texto clássico aqui, que é lá Romanos 1, 18 a 20. Quem vai ler? Pode ler então, por favor. A lei de Deus se revela do céu
e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Isso aí. Olha só, porque os atributos são invisíveis. Mas os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, o que o Espírito Santo está falando aí, usando o apóstolo Paulo? Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos como? Por meio das coisas que foram criadas. Sério isso? Mas no mundo secular, trocaram o Deus criador de todas as coisas por uma explosão. É ou não é? Se a gente continuar lendo o texto de Romanos, a gente vai ver que trocaram a divindade de Deus por imagens de coisas impossíveis de terem qualquer tipo de valor, de poder, né? E aí, vamos trabalhar um pouquinho sobre essas coisas. E hoje eu vou usar alguns exemplos do Dr. Marcos Eberlin. A gente já tentou trazer ele aqui, eu já o convidei, não conseguimos, a agenda dele é muito difícil, mas nós vamos continuar tentando. Mas eu vou usar alguns, eu tenho os livros dele, eu tenho os vídeos dele, e eu vou usar alguns exemplos aqui, porque é muito bom, muito interessante. Mas quando ele vier aqui e vocês ouvirem a palestra dele e tal, vocês façam cara assim de novidade, tá bom? Combinado? Ok, então vocês vão falar, o Marcos já falou isso. Tudo bem. Aí combinado? Tudo bem, doutor? Então tá bom. Então vamos lá. Percebam esse quadro aqui, imaginem esse quadro, né? Um quadro cheio de mistérios, cheio de histórias, né? Como chama esse quadro? A Mona Lisa, também conhecido como a Gioconda, isso mesmo, né? Criaram vários mistérios em torno desse quadro, mas uma coisa que todo mundo afirma com certeza é que ele foi pintado por Leonardo da Vinci, certo? Então, os historiadores dizem que ele começou a pintar esse quadro em 1503. Olha só, próximo de quando o Pedro Álvares lá aportou aqui no Brasil, né? Agora eu pergunto para você, você conheceu Leonardo da Vinci? Você viu Leonardo da Vinci pintando esse quadro? Não? E se eu disser para você que é bobagem isso, que isso é uma história que foi inventada? Que, na verdade, teve uma explosão numa casa de tintas, e aí quando desapareceu toda aquela poeira, aquela coisa toda, apareceu esse quadro. Você vai falar que eu sou louco. Eu estou brincando, que eu sou maluco, não é isso? É isso. Por quê? Porque isso é um absurdo. O quadro, ele tem um objetivo, ele é todo estruturado, né? Não pode, esse quadro não tem como, gente, não tem como ele ter aparecido assim do nada, de uma explosão. Eu estou falando de um quadro, e você me chama de maluco porque eu acredito que ele é fruto de uma explosão. E vão me criticar porque eu acredito num Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, me chamando de irracional, de fanático, de isso e aquilo. Mas é isso que acontece. Agora, quando nós olhamos a complexidade, a perfeição e o tamanho do nosso universo, eu pergunto para você, seria possível isso tudo ser
acontecer por acaso, ser consequência de uma explosão? Cri, cri, cri. Não. Gostei do silêncio aqui. É para pensar, né? Quem lê para mim Isaías 42:5? Marcos, por favor. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Perfeito. E agora alguém leia para mim Neemias 9:6, por favor. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tem uma coisa muito interessante nesses dois versículos que eu queria destacar. Esses versos, eles dizem que o Senhor criou os céus, formou a terra, tudo que existe, tanto o de Isaías quanto o de Neemias, mas ele também diz que o Senhor faz o quê? Ele dá fôlego de vida àqueles que estão, né, no versículo anterior, no de Isaías, e ele diz, e tu os preservas a todos com vida. Então ele não só criou, como ele dá o fôlego de vida e preserva a todos com vida. Homens, mulheres, animais, os vegetais, as plantas. Tudo criado por ele e mantido por ele. E eu poderia mostrar aqui vários versículos para vocês afirmando que Deus criou todo o universo. E então nós temos aqui vou chamar uma pessoa, né? Deus é uma pessoa que existe e que tem o poder para criar tudo isso. Tudo isso que a gente vê no universo não é fruto do acaso. E aqui nós várias vezes dissemos aqui que a Bíblia começa com o verso: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não começa dizendo ou explicando sobre Deus. Ela já começa dizendo que no princípio ele criou. Não é assim que funciona? Por favor, Hebreus 11:1, o autor, que é o Espírito Santo, ele diz assim lá em Hebreus 11:1. Quem lê para mim? É o Rodolfo? Ou quem? Lu? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Ah, então, Marcos, é pela fé, né? Oi? É né? Fé. Não. Ah, o endereço está errado. Tá bom. Eu anotei errado, perdão. Mas o versículo é esse, né? O versículo é esse. Pela fé nós entendemos que o 11:1 é 11:3, na verdade, né? É isso aí. É que eu ia colocar de 1 a 3 e depois tirei, por causa do tempo. Mas vamos lá. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Sim, é pela fé que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ah, tem que ter fé? Sim, tem que ter fé. Por quê? Porque nós não temos como provar como começou o universo, quem criou o universo. A ciência não consegue provar isso, mas a ciência consegue provar que foi criado.
O exemplo do quadro já é uma coisa muito óbvia, muito lógica de você imaginar que não foi simplesmente consequência de uma evolução, de uma explosão que evoluiu e tal, né? Vou relembrar algumas coisas aqui que eu já trouxe para vocês na nossa EBD. E a primeira delas é a questão da lei da causalidade. Quem se lembra o que é a lei da causalidade? A lei da causalidade, ela é também conhecida como lei da causa e efeito. E aqui, suscitamente falando, né, tudo que teve um começo tem uma causa. Então, esse é um princípio fundamental da ciência. Não é o Marx que está falando, nem filosoficamente falando, mas é um princípio fundamental da ciência. Se não existisse essa lei da causalidade, não existiria ciência. Por quê? Dá uma olhadinha aqui o que o Francis Bacon, que é um filósofo, cientista, ele é considerado um dos fundadores da Revolução Científica, ele disse isso aí, ó, o verdadeiro conhecimento só é conhecimento pelas causas. Em outras palavras, então, além de descobrir como que as coisas funcionam, os cientistas eles também tentam descobrir o que causou aquilo. Deu para entender, gente? Então, eu pergunto, nós somos efeitos de uma explosão? Por que nós existimos? Por que nós estamos aqui hoje? Qual a causa disso tudo? Ninguém quer responder? Microfone aqui para o Guilherme, por favor. Aqui. Minha colaboração tem um vídeo recente do professor Tasso Licurgo, lá do Rio Grande do Norte, ele com o professor Sérgio Sacani, que hoje está bambambam na internet, né, com o Space Today, né? O maior cientista hoje... Sacani, né? Sérgio Sacani. Sérgio Sacani. Então tem um debate deles dois, um canal cristão. Uhum. E é muito legal como ele fala, que o Sérgio Sacani ele fica até assim meio... É muito, muito bacana. O Sérgio, para quem não sabe, é ateu, é um cientista, né? Ateu, convicto. Convicto até pegar o avião, quando ele fala, né? Que ele brinca. Então, o Tasso Licurgo, ele fala o seguinte, que bem interessante, que é exatamente a causa e efeito. Por mais que o Big Bang ele seja o mais próximo, né, de lá para cá, mais assim nessa última década, os cientistas eles querem esconder o Big Bang cada vez mais, porque isso está virando, né, porque por mínimo que seja o quark, né, o átomo lá na matéria, né, a matéria só vai existir se tiver uma fonte criadora, né, a matéria não existe sem uma fonte criadora. Então eles querem esconder. Hoje a ciência quer esconder, né? Já falei isso aqui. Já falou, né? Eles querem esconder o Big Bang, porque o Big Bang está cada vez mais criacionista do que não era antigamente. E o próprio James Webb, né? O telescópio, Exato. tem revelado, né? Tem derrubado muitas teorias, inclusive a do Big Bang, né? Exatamente, com o fundo de... Então seria essa... Se vocês puderem assistir depois, está na internet disponível. Tá. Derlene quer falar? Marcos, eu creio que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Uhum. Mas nosso Deus não poderia ter causado essa explosão e daí criado todas as coisas? Ele poderia, mas ele fez? Não sei, eu não estava lá. Não fez. Pelo que nós lemos no Gênesis, ele não fez a partir de uma explosão. Ele criou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Sim. Haja luz e o que aconteceu? Mas aí ele não isso não poderia ser um processo do universo, como a gente vê outras explosões e tal? Biblicamente falando, não. Biblicamente falando, não. Ion. Não, só pegando aí o Chico Toicinho, aí, o Francis Bacon, né? Uhum. É muito óbvio o que ele falou. O verdadeiro conhecimento Chico o quê? é o Chico Toicinho, né? Toicinho. Chico Toicinho. Meu Deus. O verdadeiro conhecimento é conhecimento Pérolas pelas pra causas. gente anotando né? aí, pessoal. O nosso Deus é um Deus de ordem. A explosão não organiza. Quando a Bíblia fala em explosão, é para destruição. É o contrário. Né? É só isso que é a contribuição. E aí. se a gente for por esse Como o Guilherme caminho, falou. nós vamos ter que, então, entender que os 6 dias de criação não são 6 dias.
Você quer falar? Amigo, fala tudo de novo no microfone. Tá. Não, assim, também tem outro livro que eu estou lendo, que é o que a Bíblia não, o que não lê na Bíblia, né? É de um pastor norte-americano. Depois eu passo para vocês o livro. Um pastor norte-americano da Califórnia. Ele fala exatamente essas questões mais cabeludas, que é uma dessas que a gente está falando agora, que é assim, Moisés escreveu o Gênesis quando já estava no deserto, né? Ele tinha mais de 80 anos de idade. Ele foi chamado por Deus, né, para sair do Egito com mais ou menos 40 anos, o que conta a história. Ele escreveu isso para um povo que estava anteriormente preso por 400 anos, que só tinha o quê? A verbalização, né, da cultura, né, do que Deus tinha prometido lá atrás. Então, não tinha nada escrito até então. Então, e o povo hebreu, preso, aprisionado, eles estavam nessa cultura misturada com o Egito, né? Deus Ra, Deus Geb, né? O Deus céu, terra. Então, o que também pode, assim, a Bíblia não foi escrita para aquele povo, para nós, mas naquele contexto, né? Para eles entenderem que Deus é criador de tudo, né? Isso não quer dizer que não é. O que eu estou querendo falar é o seguinte: não existia ciência, não existia James Webb, não existia nada. Quer dizer, a gente conseguiu ver o planeta Terra em foto em 1946, a primeira vez. É recente. Galileu viu Júpiter e as luas em 1600 e tanto. Então, é tudo muito recente. Então, para o povo entender que Deus é todo-poderoso, Criador, a Gênesis está naquela forma, né? Eu estou dizendo, não, aí contigo, né, para saber assim a questão dos dias, tal, com Marcos Eberlin e tal. Mas, irmãos, vamos assim, ler Êxodo 20:11, por favor. Mas o contexto... A Bíblia explica, a Bíblia explica. O Marcos, só para finalizar, mas assim, um contexto, eu estou dizendo assim, para a gente ver o contexto bíblico de Gênesis, era este, que o povo não tinha ciência. Por favor, abram Êxodo 20:11. Quem lê para mim? Êxodo 20:11 aí, rapidinho. Não, eu não. Esse texto veio agora. Necessidade do tema. Êxodo 20:11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus. Célia, quantos dias? 6. 6 dias. Até os céus e a terra, o mar. Espera aí, deixa eu virar aqui. Tem lá, ó. E tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Checkmate, para mim, dias de 24 horas. Ok? Vamos voltar lá para Gênesis 1. Quando você vê aqui, houve tarde e manhã, o dia tal. No hebraico, gente, isso aqui não tem como ser eras. Tá? Não tem como. Por quê? Porque aqui você tem, houve tarde e manhã, já é uma indicação, tá? Ou tem um artigo aqui, tá? É um artigo, 1º, 2º, 3º dia. Então, biblicamente falando, não casa essa questão de eras. Com certeza, eu creio que o Deus Todo-Poderoso poderia ter feito tudo o que ele fez em 6 segundos. Ele quis fazer em 6 dias. E ele teria nos contado, mas ele nos contou que foram em dias, né? Tiago, você quer colocar alguma coisa? Eu só queria aproveitar. Vocês atrapalharam tudo minha aula, mas vamos lá. Eu queria colocar a pergunta assim: pela Bíblia a gente tem toda a referência de como aconteceu, pelas Escrituras, e eu não duvido da fé que eu tenho em Jesus, ponto. Mas se a gente coloca em comparação com o quadro da Mona Lisa, também é uma história contada por alguém. Para quem ainda não vive na fé, não crê, não busca Jesus, como que eu consigo mostrar para essa pessoa com convicção o caminho que ela deve tomar? Tá, então vamos lá. Eu pretendo te dar algumas coisas durante a aula, tá? Uma delas eu já falei, da Mona Lisa.
tá? Se eu disser para você que esse controle que está controlando aqui o PowerPoint que eu criei esse PowerPoint. Vocês acreditam em mim ou não? Vocês não viram. Vocês têm que ter fé que fui eu que criei. Tá certo? Pela fé. A Laura deve acreditar. A Laura acho que acredita, porque ela estava ali perto. Mas veja bem, não dá para... Se eu disser que isso aqui apareceu lá no armário da igreja do nada, vocês vão me chamar de louco, gente. Né? Então, vamos lá. Ó. Eu trouxe aqui para vocês também, lembram disso? Ah, tem um texto aqui. Ah, esse aqui era a minha resposta. Né? Eu perguntei assim, por que nós existimos? Por que nós estamos aqui hoje? Qual é a causa disso tudo? E aí vocês vieram com essa bagunça toda da minha aula, né? Mas a resposta aqui é muito simples, gente. É Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Simples assim. As coisas vieram a existir porque Deus Todo-Poderoso quis. Por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Ponto. Beleza? E aí, quando nós olhamos para a natureza, nós contemplamos a obra do Criador, nós contemplamos o seu poder, um poder infinito, onipotente. Vamos dar uma olhadinha. Lembra quando eu trouxe para vocês aqui o tamanho do universo observável? Qual que é o tamanho do universo? A gente não sabe. Estima-se que seja 83 bilhões de anos-luz. Lembrando que um ano-luz é igual a 9 trilhões e 460 milhões de quilômetros, ou seja, a distância que a luz percorre em um ano. Olha o tamanho disso. Quantas galáxias existem no universo? Não se sabe. Não se sabe. Estima-se algo em torno de 100 bilhões a 2 trilhões de galáxias. Se a gente falar em apenas 100 bilhões de galáxias, estima-se que nós temos aí então 10 sextilhões de estrelas. E a Bíblia diz que Deus chama cada uma pelo seu nome. Eu só lembro do Sol, Andrômeda, Três Marias. Tá, vai, passa. Agora vejam como são as coisas, tá? Conforme o conhecimento científico aumenta, eu já falei isso aqui também, né? Cientistas não cristãos, diante das evidências encontradas na natureza, presta atenção, Tiago, isso é para te responder, tá? Faz parte da tua pergunta. Cientistas não cristãos, eles ficam extremamente intrigados com determinados fatos científicos. Eu estou falando de fatos científicos, tá, Tiago? Olha aí, usa esses argumentos. Por exemplo, existem 26 constantes universais que possibilitam a existência do universo como um todo e da vida aqui na Terra. 26 constantes universais. Essas constantes universais, não precisa ler não, gente, tá? Elas desempenham um papel essencial na formulação de teorias e leis físicas e são usadas para realizar cálculos e previsões precisas. Eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês, para elucidar melhor isso, vai ficar mais claro. Tá bom? Prestem atenção. Das galáxias e estrelas, até os átomos e partículas subatômicas, a própria estrutura do nosso universo é determinada por estes números. Estas são as constantes e quantidades fundamentais do universo. Os cientistas chegaram à chocante conclusão que cada um desses números foi cuidadosamente marcado em um valor surpreendentemente preciso, um valor que se enquadra em uma faixa muito estreita que permite a vida.
Se qualquer um destes números fosse alterado em até mesmo um fio de cabelo, nenhuma vida física interativa de qualquer tipo poderia existir em qualquer lugar. Não haveria estrelas, vida, planetas e nenhuma química. Considere a gravidade, por exemplo. A força da gravidade é determinada pela constante gravitacional. Se esta constante variasse apenas uma em 10 elevado a 60 partes, nenhum de nós existiria. Para entender quão extremamente estreita é esta faixa que permite a vida, imagine um mostrador dividido em 10 elevado a 60 incrementos. Para entender quantos pontos minúsculos no mostrador isto representa, compare com o número de células no seu corpo, ou com o número de segundos que se passaram desde que o tempo começou. Se a constante gravitacional estivesse fora de sintonia por apenas um destes infinitamente pequenos incrementos, o universo teria expandido e se destruído tão rapidamente que nenhuma estrela poderia ter se formado e a vida não poderia existir. Ou teria entrado em colapso sobre si mesmo com o mesmo resultado: sem estrelas, sem planetas, sem vida. Ou considere a taxa de expansão do universo. Isto é governado pela constante cosmológica. Uma alteração no seu valor por meramente uma parte em 10 elevado a 120 partes faria com que o universo se expandisse muito rapidamente ou muito lentamente. Em ambos os casos, o universo novamente não permitiria a vida. Ou outro exemplo de sintonia fina. Se a massa e a energia do universo primitivo não fossem distribuídas uniformemente para uma precisão incompreensível de uma parte em 10 elevado a 10ª potência elevado a 123, o universo seria hostil à vida de qualquer espécie. O fato é que o nosso universo permite a vida física interativa somente porque estes e muitos outros números foram independente e requintadamente equilibrados sobre um fio de navalha. Onde quer que os físicos olhem, eles veem exemplos de sintonia fina. O fato notável é que os valores desses números parecem ter sido muito finamente ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida. Se alguém afirma não ser surpreendido pelas características especiais que o universo tem, ele está escondendo a cabeça na areia. Estas características especiais são surpreendentes e improváveis. Qual é a melhor explicação para esse fenômeno surpreendente? Existem 3 opções possíveis. A sintonia fina do universo se deve ou à necessidade física, ou acaso, ou design. Qual dessas opções é a mais plausível? De acordo com essa alternativa, o universo deve permitir vida. Os valores exatos dessas constantes e quantidades não poderiam ser diferentes. Mas isso é plausível? Um universo que proíbe a vida é impossível? Longe disso, não é apenas possível, é muito mais provável do que um universo que permite a vida. As constantes e quantidades não são determinadas pelas leis da natureza. Não há nenhuma razão ou evidência para sugerir que a sintonia fina é necessário. Que tal o acaso? Será que fomos muito sortudos? Não. As probabilidades envolvidas são tão ridiculamente remotas que colocam a sintonia fina bem além do alcance do acaso. Assim, em um esforço para manter viva essa opção, alguns têm ido além da ciência empírica e optaram por uma abordagem mais especulativa conhecida como multiverso. Eles imaginaram um gerador de universos que cria um número tão grande deles que existem chances de, eventualmente, surgirem alguns que permitem vida. No entanto, não há nenhuma evidência científica para a existência deste multiverso. Não pode ser detectado, observado, medido ou provado. E o gerador de universos em si precisaria de uma enorme quantidade de sintonia fina. Além disso, pequenas áreas de ordem são muito mais prováveis do que áreas grandes. Assim, o universo mais provável e observável seria pequeno, habitado por um único e simples observador. Mas o que realmente observamos é o que menos esperamos. Um vasto universo, espetacularmente complexo, altamente ordenado e habitado por milhares de milhões de outros observadores. Ou seja, mesmo que o multiverso existisse, o que é um ponto discutível, não faria nada para explicar a sintonia fina.
Dada a improbabilidade da necessidade física ou acaso, a melhor explicação para por que o universo é finamente sintonizado para a vida pode muito bem ser que ele foi projetado dessa forma. Uma interpretação de senso comum dos fatos sugere que um superintelecto mexeu com a física e que não existem forças cegas dignas de se comentar a respeito na natureza. Os números que se calculam a partir dos fatos parecem-me tão avassaladores a ponto de quase não poder questionar esta conclusão. Existe para mim poderosa evidência de que há algo acontecendo por trás de tudo. Parece como se alguém detalhadamente afinou os números da natureza para fazer o universo. A impressão do design é esmagadora. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não foi usado Bíblia. Foi usado boa ciência, que eu chamo. Fatos científicos que revelam o quê? Gente, isso não pode ter sido criado por acaso, não pode ter surgido por acaso. Não faz sentido nenhum que essas constantes tenham surgido por acaso. Eu estou usando a lógica aqui, simples assim, tá? Como eu sempre digo, né? Precisa ter muito mais fé que tudo isso surgiu por acaso do que crer que existe um Deus todo-poderoso que criou por vontade própria, arquitetou, construiu todas as coisas que nós contemplamos. E agora... Oi. Tá adiantando minha aula já. Dona Célia. Hoje vocês vieram afim, né? Vou chegar lá, Célia. Calma. Nós temos que fazer o link com a nossa suficiência em Jesus, certo? Não estou em Gênesis ainda. Tem até chegar em Apocalipse 11:30 eu consigo. Brincadeira, gente, mas é isso. Eu gosto muito da participação de vocês. Até cientistas não cristãos, eles não entendem, então, como que o universo foi formado, né? E eles chegam a algumas conclusões aqui de que, olha, tudo que nós aprendemos e conseguimos ver até hoje implica e caminha para um design inteligente, né? Alguma coisa que construiu tudo isso. Veja o Robert, voltou aqui para mim. Esse cidadão aqui, o Robert Jastrow, quem é esse cara aí? Ele é o cara que assumiu o lugar do Edwin Hubble, lá no Observatório do Monte Wilson, fundador do Instituto Goddard para Estudos Espaciais da NASA. Ele escreveu um livro chamado God and the Astronomers. Esse livro causou um grande impacto na comunidade científica, porque, olha só, ele mesmo fala assim, quando um astrônomo escreve sobre Deus, seus colegas acham que ou ele está ficando velho ou maluco. No meu caso, deve-se entender desde o início que sou agnóstico em relação a assuntos religiosos. Para quem não se lembra o que é ser um agnóstico, então, veja aí, o agnóstico ele fala assim, eu não sei se Deus existe. O ateu ele fala assim, eu sei que Deus não existe. O agnóstico vai falar, eu não sei, mas ele não nega a possibilidade, né? Tem aquele agnóstico que fala assim que nunca a gente vai conseguir saber nada, sobre nada, com certeza. Mas, voltando aqui para a afirmação do Jastrow, numa entrevista ele disse assim, os astrônomos percebem agora que se colocaram numa encruzilhada, porque provaram, presta atenção, provaram por seus próprios métodos, a ciência, que o mundo começou abruptamente, num ato de criação, a qual se pode rastrear as sementes de toda estrela, todo planeta, toda coisa viva no cosmos e na Terra. Eles descobriram que tudo isso aconteceu como um produto de forças que não esperavam encontrar. Isso que eu e qualquer pessoa chamaria de força sobrenatural,
ele não pode falar que é Deus, né? É agora, então, isso que eu e qualquer pessoa chamaria de força sobrenatural, é agora, penso eu, um fato cientificamente comprovado. Por que Jastrow admitiu que existem forças sobrenaturais em ação? Porque as forças naturais não poderiam ter criado o universo. Porque as forças naturais, elas vieram depois. Na verdade, as forças naturais, a própria natureza, ela teve um início. Então, ela não pode ter sido criada por ela mesma. Percebem? Eu estou usando lógica. Não estou nem falando de Bíblia aqui, gente. Não havia mundo natural ou leis naturais antes da natureza. Então, uma vez que uma causa não pode vir depois do seu efeito, as forças naturais não são responsáveis pelo início de tudo. Então, deve ter alguma coisa acima da natureza para ter realizado esse trabalho. E é exatamente isso que o nosso amigo aqui, o Jastrow, agnóstico, está dizendo, como chamando de força sobrenatural. E aí nós temos então o Salmo 19:1, né, que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Somente um Deus todo-poderoso poderia ter criado tudo do nada. E nós podemos ver na natureza, o Dr. Marcos Eber, ele chama de assinaturas de Deus. E aí eu queria mostrar para vocês, pelo menos uma, que eu achei bem bacana trazer aqui, que é, por exemplo, aqui a sequência de Fibonacci, né? Cadê os matemáticos aqui? Quem pode me ajudar? O que é a sequência de Fibonacci? São os números, né? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Como que se chega nessa sequência? É sempre o número, o segundo maior, somando ao anterior, você vai ter o próximo. Então, 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 2 igual a 5, 5 mais 3 igual a 8, 8 mais 5 igual a 13, e assim sucessivamente. Então, aqui eu trouxe algumas sequências de Fibonacci que aparecem na natureza. Nós encontramos essa espiral em vários exemplos na natureza. Inclusive, muitos artistas utilizam, né, desse conceito para fazer os seus quadros. Tudo isso é obra do acaso? Vocês acreditam que isso é obra do acaso? São números exatos. A sequência de Fibonacci é só número natural, não tem número negativo e nem fracionário, tá? Além de tudo, gente, Deus é um artista, né? E Deus, pelo jeito, ele gosta de coisas coloridas, cores perfeitas, formas perfeitas, diversidade. Quantos insetos e quantas formas, quantas cores, tudo muito bonito, muito colorido. Pesquisa por imagens de borboletas coloridas. Travou aqui o meu PowerPoint. Me ajuda aí. Aí, vocês vão se surpreender com a criatividade do nosso Deus. É fantástico. É ou não é um artista? Espetacular. Você gostaria de estar aqui? Praia do Sancho, Fernando de Noronha. Considerada uma das melhores e mais bonitas praias do mundo. E aqui? Aqui é Punta Cana, a ilha de Saona. Eu estive nas duas praias, viu, gente? Ó. Melhor parar por aqui, né? Lugares lindíssimos. Capri, mar Mediterrâneo. E quando nós então olhamos o pôr do sol, quando nós contemplamos o pôr do sol, é um artista
Maravilhoso, fantástico. Espero que a imagem esteja boa aqui. Olha só, esse pôr do sol é em Minas. Minas não é só pão de queijo, não, gente. Tem pôr do sol bonito lá também. Pão de queijo é inspirado. É. Realmente o nosso Deus, ele é um artista. Ele é um artista. E quando nós falamos do corpo humano, então, cada célula com a sua função, todos os sistemas trabalhando para o bem do corpo, para o funcionamento do corpo, todos os órgãos complexos, perfeitos, tudo apontando para quem? Para um arquiteto, para um criador, para um designer, alguém com inteligência e capacidade para ter feito tudo isso. Eu fico pensando, como que um óvulo fecundado, que vai ali se multiplicando, se transformando, e gera isso aqui, né? Essa coisa feia aqui, mas gerou um cara que pensa, que tem, né, emoção, que está aqui na frente trazendo tudo isso para vocês, tem vocês aqui. Nós somos frutos de quê? Uma célula que se juntou com outra célula e gerou isso aqui. Por acaso, gente? Brincadeira, né? Como que isso se formou assim tão perfeitamente? Como que a célula do coração, ela não se formou uma célula de pulmão? Como que ela sabia que ela tinha que ser do coração e não do pulmão? E eu não quero entrar aqui de novo na questão da teoria da evolução, eu já falei bastante sobre isso aqui na nossa EBD, mas não tem como deixar de mencionar que a teoria de que os seres foram evoluindo em pequenas e sucessivas mutações, ela é simplesmente impossível, né? Isso está comprovado pela boa ciência. Eu mostrei aqui para vocês o exemplo do olho, né, do olho humano. E eu sempre falo do olho humano porque ele, além de ser um sistema complexo, tudo que forma o olho tem que estar perfeito. Eu estou usando óculos porque eu tenho astigmatismo e presbiopia. Então já é uma deficiência, né? E o próprio Charles Darwin, ele demonstrou a sua preocupação, né, sobre essa questão. Porque olha só o que ele diz lá no seu livro A Origem das Espécies. Se pudesse ser demonstrada a existência de qualquer órgão complexo, o qual não pudesse ter sido formado por meio de numerosas, sucessivas, pequenas modificações, minha teoria se tornaria inútil. Darwin não tinha o conhecimento que nós temos hoje, mas ele se preocupou, né? Aí eu trouxe para vocês um videozinho, rapidinho também, para vocês verem como que funciona um olho. E aí eu pergunto para vocês, isso poderia surgir do acaso? Coloca aí para mim. O olho humano é um órgão de uma delicadeza e uma precisão extremas. Nenhuma câmera hoje, ainda disponível hoje, tem a capacidade que o nosso olho tem para transformar impulsos luminosos em visão. É isso que a gente enxerga. Luz. Simplesmente isso. As partículas de luz, que elas não têm massa, elas são só partículas, os fótons, eles atingem o nosso olho, passam por todas as camadas pela córnea, que é a parte transparente que cobre a parte colorida do olho, pelo cristalino, pelo humor vítreo e atingem a retina. Na retina, elas atravessam a retina, todas as células, e chegam na camada dos fotorreceptores. Os fotorreceptores, eles realizam uma reação química que transformam essa luz em um impulso nervoso que via nervo óptico vai chegar até o nosso cérebro e fazer a gente enxergar. Entender a imagem que nós estamos vendo é em outra parte do nosso cérebro. É um mecanismo fantástico, é muito complexo, mas é fantástico. E aí entra a questão das cores. Só 3 cores nos dão toda essa gama de cores
que a gente enxerga. São 3 células especializadas. A célula do red, vermelho, do B, blue, azul, e do green, o verde. Essas 3 junções de estímulos luminosos fazem com que enxerguemos todas as outras cores. É uma super máquina. E como uma máquina, todas as máquinas que nós conhecemos, elas não passaram a existir por acaso. Elas foram criadas, elas foram projetadas. Teve uma inteligência por trás, né, das máquinas. Dá para acreditar que tudo isso aconteceu por acaso? Por pequenas e sucessivas mutações? Tem que ter muita fé. Então, toda a natureza aponta para um projeto, um universo complexo que foi planejado e criado por alguém todo-poderoso. E esse alguém todo-poderoso, dona Célia, se manifestou a sua criação. E quando ele se revela em carne, foi-lhe dado um nome. E lá, dona Célia, em João, capítulo 1, verso 1, está escrito o quê? Lê para mim, Célia. Rapidinho. Lê para mim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí, no verso 14, tem uma informação muito importante para nós, que está escrito assim... E o Verbo, vamos ler todo mundo? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos o quê? A glória como do unigênito do Pai. Está falando de quem? De quem, Célia? Do Senhor Jesus. Né? E aí em Colossenses 1,16 diz, porque nele quem, gente? No Senhor Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E o Espírito Santo de Deus inicia a carta aos Hebreus da seguinte forma: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele quem? O Senhor Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Alguma dúvida que o Senhor Jesus é o Deus Criador Todo-Poderoso? Se alguém tiver alguma dúvida, eu estarei à disposição aqui, Ion, outros, para tirar a dúvida. Certo, Ion? E aí eu cheguei agora, então, no Momento Márcia da IBD. Né? O Momento Márcia é o seguinte: por que eu estou mostrando tudo isso? Por que tudo isso? Tudo muito bacana, muito legal, mas o que na prática tudo isso pode trazer para nós? Por que nós estamos aqui falando de Deus Todo-Poderoso num curso Nossa Suficiência em Jesus? Alguém quer falar? Para quem não ouviu, a Andréia falou, não tem limites para o que um Deus Todo-Poderoso pode fazer por nós. Amém. E aí eu fiquei pensando nisso, gente, quando a gente prepara a aula, né, Rogério, Marcos, Ion, a gente ora muito, a gente pede muita direção do Senhor. E eu fiquei pensando, o Senhor me colocou no coração a seguinte reflexão. Eu queria que vocês refletissem comigo o seguinte: nós estamos vivendo uma era, por incrível que pareça, até mesmo crentes professos
parecem ter perdido o sentido da majestade de Deus. Está faltando 7 minutos. Bem, tocaram antes. As pessoas, na sua grande maioria, elas ignoram a majestade e o poder de Deus. Muitos mesmos, faltam com respeito e reverência para com o Deus Todo-Poderoso. Quando nós falamos especificamente da pessoa do Senhor Jesus, então, aí fica mais complicado ainda. Debocham do Senhor Jesus, fazem piadas, blasfêmias. Vocês devem ter visto escola de samba, artistas zombando, usando a figura do Senhor Jesus. Eu até pensei em trazer algumas aqui, mas eu achei muito forte e falei, não vou levar porque não vale a pena. E Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, quando ele diz que nos últimos dias os homens serão egoístas, eles serão avarentos, eles serão jactanciosos, etc., etc., ele diz, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, que os homens serão irreverentes. E é isso que nós estamos vendo nos nossos dias. E aí eu pergunto, você pensa nisso? Eu não quero entrar em polêmica aqui, irmãos, mas em reflexões. E aí a pergunta é, como que você se apresenta diante de Deus? Eu, Marcos Dumbra, agora não pode mais falar o RG, porque fica gravado, perigoso, né? Eu penso nisso. De novo, gente, sem querer entrar em polêmica, tá? Mas até no vestir, eu penso na majestade e na reverência que o nosso Deus Todo-Poderoso merece. Eu não me sinto confortável em vir aqui na frente, falar de um Deus Todo-Poderoso relaxadamente. Não me sinto confortável para isso. Ele não merece. Eu não me apresentaria relaxadamente diante de um juiz, diante de uma autoridade, de um governador, de um presidente. Então, por que para Deus pode ser de qualquer jeito? De novo, isso é a minha posição. Eu respeito a sua, mas a minha posição é essa. Eu acho que não precisa ser de terno. Aliás, os presbíteros sabem bem lá no conselho como eu abomino a gravata, né? Mas eu também não acho que pode ser, sei lá, eu vim aqui de bermuda dar um estudo para vocês, não acho legal, né? Vim com uma calça jeans surrada, agora é moda calça rasgada, bonito, bacana, não tenho nada contra. Na minha época era vergonhoso, quando eu era jovem era vergonhoso você ter uma calça rasgada. Agora, se você tem condições de se apresentar diante de Deus de uma forma digna, se apresente, use do seu melhor. É legal você tratar Deus de você? Eu vejo muitos jovens falando você. Hoje os jovens não falam mais Senhor. Oi? No inglês? Lord Jesus, Lord, sim, usa-se. Eu assim, trouxe para vocês, em oposição à irreverência atual, nós temos vários exemplos bíblicos aqui, que eu vou passar rapidinho. Eles tiveram a experiência de vislumbrar o poder e a majestade de Deus. E sabe como eles reagiram? Moisés, quando encontrou o Senhor Jesus, ele escondeu o rosto, porque ele teve medo de olhar para Deus. Josué, quando ele encontra com o príncipe do exército de Deus, Marina, ele se prostra com o rosto em terra e adora aquele príncipe. E Isaías, quando teve aquela visão do Senhor assentado sobre o trono, ele disse, ai de mim, estou perdido. Por quê? Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Quando o apóstolo Paulo viu o Senhor Jesus, quando ele se revelou para escrever o livro de Apocalipse, ele caiu aos pés do Senhor como morto. João, será que vemos Deus como esses homens viram? Será que nós temos a mesma atitude do apóstolo Paulo quando ele escreveu para Timóteo, que ele diz assim: o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores? E aí nós poderíamos falar sobre o temor do Senhor, porque uma coisa leva a outra. O nosso tempo está acabando, mas eu queria trazer alguns versículos aqui, porque na nossa sociedade atual não existe mais temor a Deus. Na verdade, o ateísmo, né, tem crescido a cada dia, afirma que não existe Deus nenhum. E o mundo está chegando numa situação de afastamento de Deus tal que a maldade está imperando aí, né? Os bens, os valores estão invertidos. Os mandamentos do Senhor, então, nem se fala. Eles fazem questão de ir contra tudo que é Deus. E aí no livro de Provérbios nós temos vários versículos falando sobre o temor do Senhor. E talvez o mais conhecido nosso é o do capítulo 1, verso 7, que diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E também tem o 9:10, que é irmão desse, né, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Mas eu gosto muito de Provérbios 14:27. 14:27 diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Nessa passagem aqui fala da questão da morte eterna, da vida eterna, mas eu creio que inclui também as pequenas mortes, né, dos nossos procedimentos. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. E aqui está dizendo: no temor do Senhor perseverarás todo dia. Todo dia é todo dia. Provérbios 22:4 diz: o galardão, ou seja, a recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então você quer ser abençoado por Deus? Então reflita nesses versos, porque o temor do Senhor está diretamente ligado às bênçãos. E para terminar, a ordem do Espírito Santo, através da segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, pensando em nossa suficiência em Jesus, a pergunta é: você realmente crê, como a Andréia colocou aqui, que o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele é todo-poderoso, Ele merece todo o nosso respeito, o nosso temor, a nossa reverência? Lembrando da devocional do Monas, né, você tem a mesma visão de Josué e Caleb, quando viram aqueles gigantes e eles sabiam que Deus era muito mais poderoso do que aquele povo, e que se Deus quisesse, se Ele estivesse com eles, eles conseguiriam triunfar, assim como eles triunfaram, porque o Deus Todo-Poderoso prometeu que faria. Então é isso. A lição de hoje: o nosso Deus, Ele é todo-poderoso. E Ele pode fazer tudo infinitamente mais do que nós necessitamos. Amém?